Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de Língua Portuguesa. Vamos conhecer a nossa aula de hoje? Temos a aula de número 19, objeto de conhecimento, estratégias de produção, planejamento, realização e edição de entrevistas orais. Seguindo, nós temos o detalhamento. Entrevistas jornalísticas orais, tanto como texto autônomo quanto como um instrumento de coleta de informações para serem incorporadas a notícias, definição, elementos constitutivos, contexto e objetivos. Então, esse é o assunto que nós iremos estudar na nossa aula de hoje. Muito bem, turmas. Nós temos aqui um contexto amazônico, né, muito conhecido por nós, por todos nós, que vivemos aqui na região do Amazonas, né, os portos, né, as cidades pequenas, os barcos que navegam, né, pelos rios do Amazonas. E então a gente faz uma pergunta para vocês. Se você pudesse entrevistar alguém da sua comunidade, quem seria e por que você entrevistaria essa pessoa? Pois é, então o assunto de hoje nós vamos tratar sobre a entrevista. Vocês vão assistir a um pequeno vídeo, né, do cotidiano de um pescador do Amazonas, e aí depois a gente retorna para fazermos os nossos comentários. Vamos ao vídeo. Hoje vamos conhecer José da Silva, pescador ribeirinho do Amazonas, que compartilha um pouco da sua rotina e dos desafios que enfrenta no dia a dia. Seja bem-vindo, senhor José. Obrigado, é um prazer estar aqui. Há quanto tempo o senhor pesca? Mais de 30 anos, comecei com meu pai, bem novo. E o que mais o senhor pesca por aqui? Na cheia, tambaqui e pirarara. Na seca, tucunaré e jaraqui. Como que é a sua rotina? Eu acordo cedo, preparo a rede, pego o barco e passo o dia, às vezes dias no rio. Quais seriam os seus desafios enquanto pescador? Menos peixe por causa da pesca predatória. E o combustível também, está caro demais. E agora, seu José, diga pra gente, a pesca, ela é valorizada? Nem sempre. O povo precisa do peixe, mas o preço que pagam desanima. E o que o senhor vê assim que poderia melhorar nesse cenário? Mais fiscalização e apoio do governo para garantir um preço justo. Muito obrigado, seu José. Suas palavras ajudam a valorizar o trabalho de tantos pescadores. Eu é que agradeço. Que a gente seja mais reconhecido. Muito bem, então vocês viram a entrevista do seu José, né, que representa todos os pescadores do Amazonas, não é? Que tem aí essa labuta árdua, né, de pescar todos os dias para ter aí o peixe, né? E na nossa região, como nas comunidades, é a comida mais frequente, né, na mesa do amazonense. E nas cidades também, né? As pessoas gostam muito de comer peixe, né? Isso faz parte da nossa cultura. Então, nas suas palavras, né, precisa ser mais valorizado, né? Precisa haver uma fiscalização maior a respeito da pesca predatória, né? Que isso também prejudica bastante, né, a pesca no Amazonas, dentre outros fatores também que vão contribuir para a diminuição dos peixes nos rios. E isso é tão verdade que, para abastecer a capital do Amazonas, por exemplo, existem vários, esqueci o nome agora, criação de peixes, né? Que inclusive, grande parte vem aí de Roraima, né? Então, existem muitos criadouros de peixes, né, para abastecer a capital Amazonas. Então, a forma, né, da entrevista, como vocês viram, né, o rapaz, o jornalista, né, fazendo as suas perguntas, né, para o pescador. Então, vamos seguir aí com os objetivos da entrevista.
Então, quais são os objetivos da entrevista sobre o senhor José? Compreender como é a rotina de um pescador tradicional, desde a preparação até os desafios no rio. Então, o objetivo da pesquisa, da entrevista, na verdade, é obter informação, né? E é claro, como o tema foi a pesca no Amazonas, ou o pescador amazonense, né? Ele começa muito cedo, né? Acorda bem cedinho, prepara os equipamentos dele de pesca, né? E sai para o rio. Então, ele vai de barco, lógico, né? E ele vai enfrentar os desafios do rio, não é? Então, ele vai estar em alto rio, no seu barco, e vai enfrentar chuva, sol e o que houver, né? Quando o barco ele é coberto, o pescador está mais protegido, né? Mas quando o barco não tem, ele é apenas o rabeta que a gente conhece, né? Aí o desafio é ainda maior. E um outro objetivo é o que? Refletir sobre a importância da pesca para as comunidades da região amazônica e para a alimentação de muitas famílias. Então, como todos nós já conhecemos, o estado do Amazonas tem 62 municípios e a maior parte desses municípios, todos eles são banhados por rios, né? As cidades ficam às margens dos rios, não é? Então, é uma população muito grande, né, para alimentar, além das comunidades, né, que fazem parte de cada município. Então, todas essas comunidades e todas essas cidades, a alimentação básica é o peixe. Outro objetivo, desenvolver a habilidade de ouvir, interpretar e valorizar histórias reais, dando voz a pessoas que muitas vezes são esquecidas, mas têm muito a ensinar. Isso é verdade. Outro objetivo, exercitar a linguagem da entrevista, observando como é feita uma conversa formal, com perguntas bem formuladas e respostas claras, como foi que vocês viram muito bem com o exemplo, né, da entrevista no início da aula. Então, muito bem, esses são os objetivos que a entrevista pode, né, colocar, certo? Então, o que é uma entrevista final? A entrevista, ela é um diálogo em que uma pessoa, que é o entrevistador, faz perguntas a outra pessoa, que é o entrevistado, para obter informações, conhecer histórias ou entender um ponto de vista. Pode ser feita em diversos contextos. Pode ser em contexto de jornais, de revistas, de rádios, programas de TV, ou até no dia a dia. Então, existem hoje muitos canais no YouTube, né, que se propõem a fazer entrevista com pessoas, né, de diversos ramos da sociedade, certo? Então, o principal, eu acredito assim, né, que o objetivo da entrevista é ter informações, é conhecer coisas, histórias, pessoas, pontos de vista, opinião, não é? Então, os canais por onde a entrevista vai passar no caso, os suportes, né, que são os jornais, as revistas e os canais de YouTube, etc. Certo? Para que serve a entrevista? Para compartilhar histórias de vida, conhecimentos ou opiniões. Então, a entrevista, ela serve para fazer esse compartilhamento. Por quê? Porque ela vai atingir muitas pessoas, né? Muitas pessoas terão acesso a essas informações, a essas histórias, a esses conhecimentos e opiniões a respeito de um determinado assunto, que é de interesse da população como um todo, né? Esclarecer dúvidas sobre um tema polêmico, um tema atual, um tema que diz respeito à sociedade, não é? Divulgar informações importantes para a comunidade, isso também é muito, 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 muito importante. Aquilo que se faz necessário, aquilo que é urgente em uma determinada comunidade, então é importante que haja essa entrevista
né, para divulgar essas informações tão importantes para uma comunidade, para uma cidade, para um estado ou para um país. Vamos ver agora a estrutura do gênero entrevista. Então, a entrevista ela é um gênero textual, né, e ela tem a sua estrutura, a forma organizacional, tanto na forma escrita, né, no caso o script, né, de quando o entrevistador organiza ali o texto, né, daquilo que ele vai perguntar ao entrevistado, né. Então, são ações prévias, né, que o entrevistador organiza para, no momento da entrevista, ele vai perguntar, né. E existe também entrevistadores que, no momento ali da entrevista, ele pega, de vez em quando ele pega um ponto que não está na entrevista dele e logo ele já faz a pergunta ali mesmo, aproveitando a presença do entrevistado. Então, a estrutura, ela vai ser organizada com a introdução, que é toda aquela apresentação, né, do entrevistado e tudo mais, do programa, o objetivo, o tema. E na sequência vem as perguntas, né, que o entrevistador começa a fazer ao entrevistado. E na sequência vem as respostas, né, de quem está sendo entrevistado. E no final, a conclusão. O entrevistador, né, faz as suas considerações finais, pede para o entrevistado falar uma frase, algo que interesse ao público, não é? E então faz-se o fechamento da entrevista, tá certo? Então, vamos ver como é que isso se configura de uma forma mais clara. Observando aí, ó, as características da estrutura do gênero entrevista. Nós temos a introdução, apresenta o tema e o entrevistado. E responde as perguntas, como, por exemplo, quem é o entrevistado, né? É uma pessoa, como vocês viram, pescador, né? Pode ser o presidente da comunidade, pode ser um professor, pode ser o diretor de uma escola, pode ser o presidente da comunidade. Então, o nome da pessoa, ela se apresenta, e se ela tem um cargo, ela também apresenta o cargo que ela exerce. Ou então, se ele é um pescador, ou se ele é uma pessoa simples da comunidade, ele vai dizer a atividade que ele faz. Por que ele é importante? Né? Por que essa pessoa é importante? Por que as informações que ela tem são importantes para a comunidade? Sobre que a entrevista vai tratar? Qual é o tema? Qual é o assunto? Do que se trata? É sobre a pesca? É sobre o lixo? É sobre a organização da comunidade? É sobre a poluição do meio ambiente? Qual é o tema que se vai discutir no momento da entrevista? Seguimos com perguntas e respostas, né? Na sequência, o entrevistador faz as perguntas claras e objetivas, né? De forma que ela pode ser aberta, que permite respostas mais longas e detalhadas, como é a sua rotina de pesca. E aí ele vai explicar de forma mais aberta, de forma mais com maiores detalhes, né? Sobre de que forma ele faz a sua rotina no dia a dia, né? Então, esse tipo de pergunta a gente chama de perguntas abertas. Já as perguntas fechadas, elas podem ser respondidas com sim ou não, com poucas palavras. Por exemplo, você pescou hoje? Ele vai dizer sim ou não, né? E então, essa resposta ela é um pouco mais, digamos assim, muito objetiva, e que ela não permite que se fale um pouco mais, do contrário da aberta, né? Se ele for como ele diz, detalhar como ele faz a sua rotina de pesca, ela é mais ampla, né? Já a conclusão, no momento da entrevista, o agradecimento ao entrevistado, que é a pessoa que está cedendo a sua imagem, a sua fala, né, as suas palavras, e o fechamento, né, resumindo o que foi discutido ou destacando algo importante da conversa. Então, o entrevistado, ele pode falar uma frase, ele pode
dizer algo que chame a atenção, né, da comunidade, ou então dos governantes, né, ou então do público ao qual ele se dirige, né? Até porque toda entrevista ela tem um público-alvo, né? Pode ser os jovens, pode ser os idosos, pode ser os adultos, pode ser o poder público, né? Pode ser as crianças, ou pode ser algo de interesse da comunidade de modo geral. Tanto a comunidade a qual ele está, onde ele vive, ou então o estado, o município, ou o Brasil. O país como um todo, o Brasil inteiro, né? Então, muito bem. Vamos ver agora um exemplo da entrevista. Vejam aí, olha, o cotidiano de um pescador no Amazonas. Então, observe que o tema, o título aí, ó, é o dia a dia, né, de um pescador amazonense. Então, a introdução, um entrevistador, ele começa, né? Hoje estamos aqui com o senhor José da Silva, um pescador experiente que vive às margens do rio Solimões, no interior do estado do Amazonas. Então, observe aí que ele faz a apresentação do entrevistado, ele diz a profissão dele e o local onde ele está, né? Então, observe que é uma fala bem pontual, bem objetiva e bem clara, né? Qualquer pessoa que vê, ouvir ou ler essa entrevista, ela vai entender do que se trata. Ele vai nos contar sobre a sua rotina, os desafios da pesca e a importância dessa atividade para a comunidade. Então, ele fala, o início, né, da entrevista, ele contar como é a sua rotina, de que forma é a rotina dele, né, e quais são os desafios que ele enfrenta nesse dia a dia, né, da sua profissão. E aí ele diz: seja bem-vindo, senhor José, né, dá boas-vindas ao entrevistado. E, na sequência, o entrevistado, José, ele responde, né, a pergunta. Então, ele agradece, né, muito obrigado, é um prazer conversar com vocês. Ou seja, ele não se refere só ao entrevistado, porque ele usa o plural ali, ó, né? Então, ele está falando para o público, né, para outras pessoas que estão assistindo. Seguindo, nós vamos ver as perguntas e as respostas. O entrevistador pergunta, né, há quanto tempo o senhor trabalha como pescador? Então, o senhor José responde, olha, de forma bem clara, olha, faz 30 anos, ele começou a pescar ainda muito jovem, né, ajudando o seu pai. Então, a profissão dele já é bem consolidada, ele tem uma experiência muito vasta a respeito de como pescar e quais são os desafios que ele enfrenta. E logo o entrevistador pergunta novamente: o que o senhor pesca com mais frequência aqui no rio? Então, ele está falando agora do tipo de peixe, né? Ele pesca todos os dias, né? Ou seja, a frequência é a semana inteira, né? Então, ele não falta um dia de pesca. E o seu José responde, né? Depende da época. Olha, observe aí, olha, depende da época. O que é essa época que ele quer dizer? Se é no tempo da cheia ou se é no tempo da seca. Porque aqui no Amazonas nós vivemos esses dois períodos apenas, né? Que é a cheia, ele pesca mais do que o tambaqui e a pirarara. Então, são esses dois peixes que são mais presentes durante a cheia. Já na seca, aparecem muitos tucunarés e jaraquis. Então, observe que devido à experiência que ele tem, ele sabe exatamente quais são os peixes que estão presentes na cheia e quais são os que estão presentes na seca. Então, isso é devido que o tempo da experiência que ele já tem. Ele já conhece a vazante, né, e a enchente. Então, ele vai saber exatamente quais são os peixes que estarão presentes nesses dois períodos. Aí o entrevistador continua: como é a sua rotina de trabalho? Então, a rotina de trabalho é o que? Ele responde: acordo bem cedo, né? Então, geralmente eles acordam 5 horas da manhã, antes do sol nascer, né? Prepara a rede, o motor do barco e vou para o rio. Então, ele organiza, né, o material, né, os instrumentos dele de pesca. Às vezes volto no mesmo dia,
né? Isso aqui é um ponto importante. Outras vezes, fico 2 ou 3 dias no rio. Então, observe que isso é bem interessante, né? E onde é que ele dorme? Ele dorme no próprio barco dele, né? E aí, para que ele possa, né, ter um maior volume de peixe, dependendo do volume de peixe. Por quê? Porque para ele voltar para casa dele sem nada, é um prejuízo muito grande, porque para ele voltar no outro dia, ele vai gastar a quantidade, né, de combustível, né, para ir, para voltar. Então, por isso que ele decide ficar lá na localidade onde ele costuma pescar, para justamente evitar esse alto consumo de combustível. Então, observe que ele fica 2 a 3 dias longe da sua família, da sua casa, correndo o risco, né, nos rios, né? E aí o entrevistador pergunta novamente, quais são os maiores desafios da pesca hoje em dia? E o seu José responde, tem 2 grandes desafios, a diminuição do peixe, por causa da pesca predatória, e o aumento do preço do combustível, que dificulta a nossa ida ao rio. Então, observe que são 2 pontos importantes que ele coloca. O que é a pesca predatória? É quando aqueles barcos enormes entram, né, com as redes também muito grandes, e elas acabam pegando todos os peixes, tanto peixe grande como peixe pequeno, e isso prejudica demasiadamente, né, o crescimento dos peixes, né? E também a alta dos combustíveis, como eu acabei de explicar para vocês, né? Que ele prefere ficar lá 2 a 3 dias, lá na localidade onde ele costuma pescar, justamente para diminuir esse custo, né, da gasolina. Então, são 2 pontos importantes que ele coloca como sendo um grande desafio. O entrevistador pergunta novamente, o senhor acha que a pesca é valorizada na sua comunidade? E o senhor José responde sim e não. Os 2 pontos dele, né? As pessoas dependem do peixe. Mas, muitas vezes, nós, pescadores, não somos bem remunerados, né? O preço que pagam pelo peixe é baixo e isso desanima. Então, observe que não é valorizado, né, o trabalho deles. Devido a ser um trabalho arriscado, né, que exige ele estar correndo risco, né, de passar muitos dias nos rios, é uma profissão como qualquer outra, né? E aí ele não se acha valorizado porque o preço do peixe lá onde ele vende, né, sempre querem pagar menos, né? O entrevistador, o que o senhor gostaria que mudasse para melhorar a vida dos pescadores? E o seu José responde, gostaria de mais fiscalização contra a pesca ilegal e o apoio do governo, com programas que ajudem a manter o preço justo para nós. Ou seja, deveria haver uma tabela, né, que colocasse os peixes, né, num determinado preço e que não fosse abaixo disso, né, eles pudessem vender um valor justo que não fosse tão barato, né? Então, observe que essa pesca ilegal também é algo que desanima, né, o trabalho deles, já que esses barcos vão e fazem, tiram, né, a maior parte dos peixes e todo peixe ele precisa, né, de um tempo para poder ele crescer. E é claro que existem as colônias, né, dos pescadores e existe aí uma proibição, né, dos pescadores pescarem em uma determinada época do ano para justamente dar tempo, né, da desova e os peixes puderem crescer, não é? Então, isso também é uma forma do governo contribuir, né? E todos os pescadores que são cadastrados nas colônias, eles recebem o benefício, né, durante 3 meses, se eu não me engano, e aí eles ficam sem pescar esse período, justamente para dar tempo dos peixes fazer a desova e puderem crescer, né, para poder eles ganharem um tamanho adequado para serem consumidos, certo? E a conclusão da entrevista, vamos lá. O entrevistador, ele diz, agradecemos muito ao senhor José por compartilhar um pouco da sua história e da realidade dos pescadores do Amazonas. Suas palavras são importantes para entendermos melhor a vida de quem depende do rio para viver.
Então, observe aí que essa é uma opinião do entrevistador. Vejam bem como ele coloca, né? E o seu José, mais uma vez, ele agradece, né? Eu que agradeço. Espero que a nossa vida e trabalho sejam mais reconhecidos. E o entrevistador diz, com certeza, obrigado novamente, um bom dia. Então, ele reafirma o que o seu José falou e agradece, né, o entrevistado. Muito bem. Então, a análise da entrevista, quem faz as perguntas é o entrevistador, né, e quem responde é o entrevistado. O que é perguntado, né, qual é o objetivo da entrevista? Ou seja, o tema é a pesca, né? E o objetivo da entrevista é saber quais são os desafios que ele enfrenta, né? Qual é a sua rotina diária, né? Então, esses 2 pontos importantíssimos no momento de o entrevistador fazer as suas perguntas. Recapitulando um pouco sobre o que é uma entrevista, nós temos aí, olha, é um diálogo em que uma pessoa, que no caso é o entrevistador, faz perguntas a outra pessoa, que é o entrevistado, para obter informações, conhecer histórias ou entender um ponto de vista. Então, aqui nós mostramos uma entrevista simples para vocês, né? Entre uma pessoa, 2 pessoas, né? É claro que existem entrevistas que podem chamar outras pessoas, né? Mais de um entrevistado. Então, esse modelo que a gente trouxe foi um modelo bem mais simples para que vocês possam entender como funciona o passo a passo, né, de uma entrevista. Então, para a gente finalizar, nós temos aí, ó, o gênero de entrevista, a sua definição, que é um diálogo entre entrevistador e entrevistado, as características, que é a introdução, que vem com, depois segue as perguntas e as respostas, e a conclusão, ou seja, início, meio e fim. E a finalidade, o objetivo de obter informações, né, informação a respeito de um determinado tema. E aí depende muito qual é o tema, qual é o assunto que será explorado durante a entrevista. Como exemplo, nós trouxemos a entrevista sobre a pesca no Amazonas, né? E o entrevistado foi um pescador. Mas poderia ser qualquer outra pessoa da comunidade, poderia ser o presidente da comunidade, poderia ser o prefeito, né? Poderia ser um vereador, poderia ser uma pessoa que defende o meio ambiente, por exemplo, né? Poderia ser o presidente da colônia do pescador. Então, poderia ser qualquer pessoa, né, que tivesse ali um tema, um assunto de interesse para a comunidade. Ou tivesse um outro público, né? Tivesse o público, o município todo, um assunto que interesse ao estado do Amazonas, né, o que interesse ao Brasil. Então, isso aí é muito variado, depende muito de que tipo de assunto você quer tratar, né, na sua entrevista, certo? E geralmente pode ser uma pessoa simples da comunidade ou pode ser uma pessoa que represente a comunidade ou qualquer um órgão do governo ou também do setor privado, certo? Então, essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham entendido e até uma próxima oportunidade.